as pessoas colocarem qualquer situação diante de mim, me faça buscar primeiro a sua voz para sim. testificar se aquilo que está sendo me proposto vem de fato do Espírito Santo. O líder pode crescer? Pode. Pode voar? Pode. Pode mudar de histórias? Pode. Só não pode mudar a rotina com Deus. Sejam muito bem-vindos ao Essência da Liderança. É um podcast que tem o propósito de fazer você a buscar o mover do Espírito Santo na sua liderança. E para dar um start inicial para esse trabalho tão lindo e maravilhoso que se inicia, nós temos hoje aqui a pastora Gessiana, que é pastora da Igreja Essência de Deus, a qual tem me ensinado a liderar. Meu nome é Juliana Rocha, sou diaconisa da Essência de Deus e hoje nós vamos levar um papo muito legal acerca da liderança e saber o que é que move, né, a sua liderança. Então, esse tema, ele é para falar sobre chamado de um líder e o que é que move esse líder, o que é que move esse chamado. Eh, eu quero falar uma coisa que antes de liderar pessoas, precisamos entender que o que pode nos impulsionar a liderar essas pessoas? O que está por trás das nossas ações, dos nossos sentimentos, é na verdade um mover do Espírito Santo ou é na verdade um mover das nossas emoções? Então nós vamos começar hoje aqui um bate-papo com a nossa pastora Gessiana. Seja muito bem-vinda. Quero declarar meu amor diante de todos. Sempre eu declaro para ela em sigilo, né? Em sigilo, sempre tenho Glória a oportunidade de Deus. agradecer, né, pastora, Amém. por me ensinar, porque eu ainda tenho muito que aprender, mas o pouco que eu sei, que eu tenho aprendido, é com a senhora. A senhora tem me Amém. ensinado. A paz do Senhor Eh, Jesus para todos. então, vamos lá. Pastora, o que a senhora tem para falar sobre esse chamado do líder? Bom, nasci num ambiente, né, completamente diferente do chamado, né, que hoje eu exerço, né, que é o chamado de liderar pessoas, pastorear pessoas. E, e eu aprendi na prática, né? Tentei muitas preparações, mas para hoje estar de pé, precisou na prática e a intimidade que o Senhor, né, me concedeu essa graça de ter com Ele. Então hoje tudo que eu sei veio da parte de Deus, né? Porque tentei fazer muitos cursos, não consegui. Tentei fazer muitos aprendizagens também, não consegui. E, assim, eu tenho dificuldade de aprendizagem por causa de situações que houve, e aí me trava toda. Tanto que tudo hoje, para mim, eu prefiro mais dobrar o meu joelho, né? E conversar com Deus, para Deus me iluminar o que eu tenho que fazer terrenamente. Se for para me colocar num lugar para eu aprender eternamente, eu não vou conseguir. Mas se eu dobrar o joelho, automaticamente o céu é como se fosse uma cortina se abrindo para mim. Eu entendo tudo, né? Ouço direito, né? E passo para as pessoas aquilo que o Senhor tem me instruído para o propósito de pastorear. É como se o próprio Deus limitasse a senhora no aprendizado terreno para que tivesse uma intimidade Sim, muito maior e trouxesse de fato a essência dele. sim. É, às vezes, quando eu estou muito preocupada, e aí eu começo a ficar travada. Minha mente, ela trava toda. Então aí o que que eu faço? Eu vou parar meu serviço de casa, minhas coisas, eu vou para a palavra e pôr o joelho. E aí, de repente, quando eu vou dobrando meu joelho, logo eu começo a falar com Deus e me aproximar do Senhor e começa as lágrimas começam a descer. Sou muito sensível quando eu estou em oração. E eu choro muito. E na hora que eu choro, é como se Deus falasse comigo assim: vamos conversar. Então ali eu falo cores,
pessoas, nomes, gestos, o que eu sinto em relação diante de pessoas, a forma que foi expressado para mim e que se fosse eu não faria o mesmo. E eu quero que ele me dê a direção. E automaticamente a resposta é dessa. Tem vezes que é automaticamente mesmo, é É mesmo, instantâneo. instantâneo. Tem momentos que ainda espero um dia, 2 dias e assim vai. Pastora, muitas pessoas, elas declaram ter esse chamado de liderar, mas eu vejo, assim, que poucas entendem de fato o que realmente significa esse chamado, né. Eh, o o que a senhora pode passar para essas pessoas sobre a compreensão e saber de fato o que é esse chamado de liderar? Bom, para mim todo dia é algo novo, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Nunca é a mesma coisa. E toda vez que uma pessoa me procura para conversar, ou até mesmo quando eu vou chamar um obreiro, membros para conversar, tem coisa que eu quero, assim, chegar e já acusar, já ir na ferida, mas o Espírito Santo fala: "Cala a boca, não é dessa forma, não vá fazer isso". Então, quando embaixo eu sou uma coisa, mas no altar eu sou outra. E aí, quando estou no altar, é melhor ainda, que aí eu vejo até o coração, a alma da pessoa. Não sei explicar como, não sei como explicar, mas eu vejo a coração da pessoa. E como eu já falei com você, que quando você tiver em dúvida de uma pessoa, você tem que pedir para o Senhor mostrar o seu coração. É. Porque quando você vê o coração da pessoa, você não erra. É tanto que tem pessoas que choram diante de mim e falam: como é que a senhora sabia disso? É porque automaticamente o Espírito Santo faz com que a minha visão espiritual veja o coração da pessoa, o que, que a pessoa sente, e eu vou certinho, sem ferir, sem maltratar. Amo escutar. Eu, se eu pudesse, eu ficava 24 horas na obra. Eu amo escutar pessoas. Eu gosto de que a pessoa chegue com um problema diante de mim e que eu possa poder resolver aquela situação como se fosse para mim. E isso eu creio que é um chamado, né? Eu creio que isso é algo que Deus chamou para eu liderar. E eu sinto um diferencial muito grande de Deus na minha vida, porque tem coisas que parece que vai fugir do controle, aí Deus fala assim: espera só o que eu vou fazer. Aí é aqui o Espírito que convence as atitudes das pessoas e logo depois elas confessam que aconteceu algo novo. 2 coisas importantes que a senhora fala, e tem muito a ver comigo também. Sim, E que eu aprendi nessa nossa caminhada, né, que já dura aí algum tempo, alguns anos. e já deve ter mais ou menos uns 10, não, Mais de já 10. deve ter uns 20 anos que eu conheço a É, diaconisa. isso. E nessa trajetória nossa, né, na nossa trajetória, mas como sendo conduzida, sendo liderada, né, na diaconia pela senhora, 2 coisas importantes eu aprendi com a senhora, a senhora sempre falava: "Diaconisa, aprenda a ver o coração das pessoas. Sim, Olha o que tem lá dentro". é, E isso me ajudou na minha vida pessoal, sim, porque às vezes eu me deparava tão, em situações que eu falava assim: "Como que eu fui ingênua esse tanto? Não tinha necessidade disso". sim, Ou a que ponto eu fui capaz de sim, levar essa situação adiante se eu tivesse parado e reparado o coração. Por quê? Eu aprendi através da palavra do Senhor que aonde está o nosso coração é que está o nosso tesouro. tesouro. Então, um verdadeiro líder que conhece o coração das pessoas, ele vai ter esse outro ponto que eu aprendi também com a senhora, que é o ouvido servo. E um líder, ele escuta 70% e fala 30%. Sim, Porque na escuta ele avalia. tudo. E assim, na capacitação humana, né, no É, letrado, a gente aprende sobre sim, isso, sobre essas técnicas, mas Deus limitou a senhora a esse sim. aprendizado, Que eu não entendo mas por quê, né. colocou o amor da Sim, escuta, né, um ouvido servo, vamos falar assim, para amar a ponto sim. de ouvir, e quando ouve, a senhora acessa o coração das pessoas e Isso. sabe a Ah, intenção que está sim, lá dentro. É lindo isso, é muito sim. bonito, né. Então, Espetacular. outro ponto
que a gente precisa compreender sobre esse ouvido servo e essa escuta é saber essa essência da liderança, né? É o que é que nos move. Eu aprendi na essência de Deus, aprendi que servir, liderar pessoas é servir pessoas, né? Sim, E conheci também a liderança servidora, né? Está lá em Marcos 10:45, sim. onde a palavra nos declara que Jesus não veio para ser servido, mas veio para nos servir. Servir. O que a senhora pode passar para o público hoje buscar a conhecer esse serviço a esse ponto, de servir como Jesus serviu mesmo? Porque é muito natural as pessoas falarem que ama a Deus, mas tem antipatia do irmão. Ixi. Bom, ouvinte, é o seguinte, eu já hoje, assim, eh, eu sei lidar com o meu pior inimigo, se precisar de mim. Me chamar, eu vou como se nada tivesse acontecido. E sigo do mesmo jeito, como se fosse os obreiros, os membros, pessoas de outro ministério que me procura para aconselhamento, e eu vou ajudar do mesmo jeito. Essa é a capacidade de ser líder, de ter o autocontrole, equilibrar, né, e não ficar jogando na cara e não ficar remoendo o passado, mas sim ajudar. Quem está me ouvindo e que me conhece sabe que eu estou falando a verdade. E se precisar, eu estendo a mão, eu trato como rei, se for homem, se for como mulher, eu trato como rainha, né? E eu não tenho mágoa nenhuma. Na hora não sinto nada, não sinto, não fica aquela perguntação, aquele negócio, não tenho. Converso normalmente, se precisar de um conselho, eu dou. Se Deus me tomar, né? Que muitas vezes Deus me usa em profecia, eu passo a palavra do Senhor, independente de situações que houve. E isso é capacidade de liderar. Porque você não precisa ser manso, você precisa ter o autocontrole. Eu bem falei que nós temos que ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? E se nós não tivermos esse fruto do Espírito, como é que vamos morar no céu? Você que Verdade, está aí me ouvindo. Se você não tiver o autocontrole, como é que você vai morar no céu? Se você ficar com esse rancor que você está, como é que você vai morar no céu? Não pode. verdade. E esse mover, ele leva a gente também a um princípio, né, que é o amor. Isso. 1 Coríntios fala que 1 Coríntios 13:2 fala que, né, sem o amor Amor, eu nada serei. serei. Então tem que ter muito amor. Sem amor você não tolera, sem amor você não chama na disciplina, sem amor você não conduz a pessoa. Sim. E esse mover, pastora, esse que é movido, essa liderança movida por amor, eu enxergo que ela não gera competição, Não. mas ela coopera. Coopera. Né, ela não trabalha por posição, mas ela trabalha por propósito. E quando um líder tem a intenção de conduzir o seu liderado a um propósito, às vezes, por amor também, ele vai dizer não. Por Sim. amor também, ele vai reprovar muitas Sim, que vezes. por exemplo, eu gosto de falar sim. Você me conhece, eu gosto muito de falar sim. Só que, ultimamente, o Senhor tem mandado falar não. E para mim é muito doloroso, porque quando eu falo não para as almas, eu choro muito. Porque para mim, eu tenho que estar sempre disponível, sempre. Então isso, para mim, é doloroso eu chegar e falar assim para você: "Diaconisa Juliana, não". Para mim é muito doloroso. Eu só quero falar sim. Só que tem coisa que Deus, o próprio Deus me limita, que é para o ponto eu falar não, É, para a pessoa aprender, né. pois é. E a gente começa a esbarrar nesse sentimento de que, eh às vezes o liderado acha que o líder está pegando no pé quando ele Sim, escuta o não, ou acha que não gosta, ou começa a abrir, criar sementes no coração que dá espaço, né, à rebeldia, ao pecado mesmo entrar na liderança, entrar no meio da igreja, no meio das pessoas, no coração das pessoas. E exatamente porque elas não estão sendo movidas com esse amor, eu acredito, né, sim. que exatamente porque não estão sendo movidas com esse amor. E
Eu tô aqui lembrando de tantas vezes que eu fui reprovada. Eu Oh, já Jesus, eu conheço. falava assim, teve momentos que eu falava assim: "Nossa, mas eu não acerto uma". Mas eu louvo a Deus por todas as reprovações, pastora. Glória a Deus. Sinceridade, de coração mesmo. Não é porque a gente está aqui diante Sim, dessa situação. Eu louvo a Deus porque amém. todas as reprovações me deram um amadurecimento, e aí eu consegui entender que o meu servir, eu não podia servir a um grupo, eu não podia servir a um espaço, às paredes, eu não podia servir, eu tinha que servir a pessoas e aquele coração, o que está ali dentro. E servir a Sim. Deus é identificar esse coração e servir nesse movimento de amor mesmo. E aí eu comecei a aprender a amar também as pessoas, porque de fato eu não sabia não. Como o poder de liderar é você fazer o que é certo. Eu tenho sempre o ditado: "Todos podem cair, menos eu". Isso é um lema que eu tenho na minha vida. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Exatamente. Eu tenho que estar nem que eu esteja sozinha, mas eu tenho que fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, Tem que estar ali de pé. de pé. O mundo pode estar caindo lá fora, mas tem que estar ali de Como, pé. por exemplo, esses dias eu aconselhei uma irmã lá do ministério, e eu falei com ela assim: "Sabe por que muita gente quer ser igual a eu? Porque independente se você me ouve ou não, eu vou fazer. Eu não preciso de multidão, não preciso de multidão de pessoas. Eu preciso ter capacidade de mostrar que eu tenho o poder de fazer aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, A liderança da senhora é focada no propósito, no propósito, no no propósito. propósito. Independente do que aconteça, independente do que Sim, possa se levantar, a senhora está sim, focada no no propósito. propósito. Isso é isso leva a gente também a buscar esse movimento, e é interessante também, porque o Senhor trouxe na minha cabeça uma palavra exatamente sobre Neemias, né, e talvez seja porque estamos passando por esse momento de trabalhar essa liderança com Neemias, né, e Neemias é um livro completamente na Bíblia voltado à Nada liderança. aliança. O que que a gente consegue enxergar ali que Neemias ele não era sacerdote, Sim, ele não era um pregador, nada. né, então assim, ele é levantado como um líder e consegue movimentar as pessoas, Sim, consegue convencer aquelas pessoas de um propósito, ele sim. consegue reestabelecer não algo físico, mas algo É espiritual. espiritual que aquele povo tinha perdido, que era a essência com Deus, né, Sim. aquela aliança, o Aquela propósito era força, aquela aquela resistência. força de voltar e renovar, fazer uma nova aliança com Deus, e ele consegue como um líder, ele nasce dentro dele um líder, porque Sim, o propósito dele foi movido por amor. Ele olha e sente compaixão pela aquela situação que pelaquela aconteceu situação. na cidade dos seus pais, né. Ele se sente movido por um amor e ele fica a compaixão ela é genuína, Ainda. né, pastora. Sim. Deus move esses líderes assim, com essa sensibilidade, exatamente como a senhora tem essa sensibilidade. Como a situação de ontem. É verdade, Sério? Sério? é verdade, sensibilidade. Sério? E Sério? quantas vezes nós perdemos essa sensibilidade no É. decorrer da nossa liderança, do nosso dia a dia? Por que às vezes muitos líderes perdem essa sensibilidade, pastora? Porque começa a olhar pelo o lado deles e depender do outro. E liderança, se Deus estiver no controle, não precisa de ninguém não, é. Eu tenho que ser líder. Se eu nasci para ser líder, eu tenho que ser líder, independente se os outros quer ou me ajudar ou não. Você vê Neemias, vamos botar aí, se nós estamos falando assunto sobre Neemias. Neemias tinha uma posição completamente diferente de um líder. Ele servia uma Exatamente, autoridade bem maior do que ele. Ele servia um rei. Mas ele já tinha o quê? Ele já tinha o cuidado de dizer: olha, se colocarem algo de veneno no rei para matar, eu vou morrer primeiro. Então, se for para alguém morrer, quem morre primeiro é o líder. exatamente. Ele entra na frente. Ele está à frente. É igual eh, uma vez um assunto de uma diaconisa do ministério.
ela estava uma situação muito, com possessões, já pegava ela na cama, né, e aí todos os pastores já tinham ido lá e ela me chamou. E eu fui com a diaconisa lá também, e aí cheguei lá, ela estava prostrada em cima da cama, uma hora o diabo falava na boca dela, outra hora ela, mas ela estava lá prostrada na cama. Eu tive essa experiência, porque eu sou movida de experiências, mas essa me surpreendeu por causa do horário que estava acontecendo. Na hora que eu estava falando, era o mesmo horário que estavam fazendo algo contra ela. E como é que você sabe, pastora? Bom, quem conhece a voz de Deus, sabe o que está fazendo e o que está acontecendo. E na hora Deus começou a me tomar e falar, né, da obra que foi feita contra a vida dela. E quando eu cheguei em casa, né, o Senhor falou comigo assim: "Olha, unja sua casa, ó a sua casa, porque o diabo vai te visitar. Porque você saiu dali deixando, algo implantado para uma reconciliação daquela mulher. E aqui o diabo vai vir contra a sua vida e sua casa". E aí eu, como eu já conheço, já me prostrei, me adorei ao Senhor primeiro, depois eu levantei minhas mãos, comecei a andar pela minha casa, pedindo a proteção do Senhor na minha vida. E aí eu falei assim: "Se for do Senhor, essa mulher vai recuperar dessa situação que está aí, dessa situação de dormência, situação de choro, crise de choro que ela está, situação de opressão". E hoje é a nossa diaconisa, né, a Marília, a diaconisa Marília. Hoje ela está, né, já tem 10 anos que está comigo, né. É, Então, assim, é uma pessoa que é a raiz do ministério. é. Então, assim, situações que houve que ela viu a glória de Deus, né, na liderança. Então tem coisa na nossa vida que não é falar, não é provar, as pessoas precisam ver que você é um verdadeiro líder e que dá vida por elas, né, que Jesus deu. Exatamente. O verdadeiro líder, ele morre na frente, na Sim, batalha. Ele se posiciona nas brechas que são abertas, ele toma o cuidado de não ter as brechas. Eu acredito também, porque quando um líder ele mantém as suas brechas abertas, não é sim, só ele que que está em jogo, sim, mas todos os liderados também sofrem essas retaliações, esses ataques. E quando esse líder ele é movido com esse amor e com sim, esse servir, ele não só fecha as deles, mas ele procura observar aonde tem no seu campo ali de liderados para sim. poder se posicionar. Eu acho que eu dou pouco ainda. Eu tenho vontade de dar muito mais. Tenho muita vontade de dar muito mais. É porque eu quero fazer igual eu fazia quando era jovem, né, solteiro, que não tinha filho. Só que eu tenho que colocar na minha cabeça que hoje eu tenho outras responsabilidades, os filhos, né. E hoje eu preciso, né, ter esse equilíbrio, né. Mas, se eu conhecesse, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje com o Senhor. Eu comecei a viver isso que a senhora está falando, né, sobre querer fazer a Sim, obra, querer viver a obra, quando eu comecei a movimentar a senhora, na verdade, começou a me conduzir sim, nesse movimento de liderança da igreja. sim, E aí eu comecei a ter os feedbacks negativos dos meus liderados, né, sim, de não às vezes não estarem querendo, com vontade ou preparados de estarem servindo. E esse ponto eu comecei a entender e Deus me trouxe, assim, um insight na minha cabeça. Eu comecei a ver que uma frase que eu falo muito na igreja: Deus não precisa da gente para nada. sim. Então, qualquer coisa que ele nos pede para Vê? fazer é um privilégio. Eu tomei isso como um jargão para mim, para ver se talvez eu faria mais e conseguisse passar para as pessoas que era importante que fizesse mais. Sim. Porque às vezes a gente acha que só estar ali e só cantar na igreja tá bom, Não, ou só pregar tá bom, não. ou só limpar a igreja tá bom, ou só ser líder de célula tá bom. Né, sendo que Deus nos chama para um propósito, e às vezes esse propósito vai mover a gente em diversas áreas dentro da igreja, né, ou no altar, ou na parte, de serviço mesmo do templo, ou de servir pessoas, Suas né, desse cuidado de ouvir, de dar.
uma atenção maior de fazer visitas, né, por exemplo, que eu acredito que hoje, eh, a gente tem deixado muito a desejar. E quando eu falo a gente, eu falo no campo total das Total igrejas das mesmo, igrejas, porque sim. Não realmente visita os seus não membros, não visitam apoia, né. mesmo realmente não há, essa posição, esse aconchego e esse acolhimento, não há esse acolhimento. Como por exemplo, as pessoas me julgam muito porque eu apoio quem vem até a mim, eu apoio e entro na batalha. Então, eu amo fazer isso pelas pessoas, porque se elas pedem a minha ajuda é porque elas precisam, e elas confiam, né. Então assim, e eu me cobro para todos os dias estar nessa posição, de quando a pessoa vir ter um resultado comigo. E eu falo com Deus: "No dia que eu perder, me leva, porque senão não vai prestar o ministério qual o Senhor me deu na minha mão". Porque é uma coisa poderosa, é uma coisa, assim, extraordinária. Um dia eu estava lá em casa e o Senhor falou comigo: "Prepara, porque eu vou te dar algo". E eu falei: "Meu Deus, vai me dar algo". Como por exemplo, dando uma pausa aqui e colocando por exemplo, todo meu aniversário o Senhor me revela tudo que vai ser feito na igreja. Verdade. Aí o pessoal: "Mas não, então não adianta fazer surpresa para a senhora". Eu falei assim: "Mas não adianta, não tem como, não é eu que faço, é Deus". "Mas por quê?", a pessoa me perguntou. A pessoa agora desse aniversário agora: "Por quê?". Eu falei: "Por quê? Eu não sei se em qualquer momento o Senhor vai me arrebatar e meu corpo está bem ou não. Se eu já estiver preparado da parte de Deus, vai ser tudo emocionante do mesmo jeito. Eu vou sentir aquele choque do porque todo meu aniversário eu fico emocionada por causa do propósito que Deus tem. Que eu acho, assim, que não tem necessidade, mas o Senhor falou assim: "Ó, eu vou contigo nesse propósito, que é para as pessoas ver e vai ter que ver o meu poder na sua vida". Como minha parentela, toda minha parentela admira o meu chamado, porque é um chamado completamente diferente. É. Quando eu falo assim: "Ó, o anjo acabou de chegar". Nó, pessoal, aí como por exemplo, na virada do ano passado, eu fui para liderar o meu o minha parentela. Eu fui para liderar minha mãe, minhas irmãs. Tinha necessidade? Não, porque é um Natal, eu só passo o Natal na casa da minha mãe. Lá do ano todo servindo o templo. Então, eu fui liderar cada um deles e todos estavam lá para me ouvir. Então, tem coisas que vocês que é líder, né, eu, assim, sou muito analfabeto em palavras, mas eu sinto, obrigação de tornar o chamado de Cristo na vida das pessoas. Eu amo ensinar. Ensinar, capacitar para voar. Eu não quero que ninguém fique preso a mim, porque o propósito, né, é para cada um de nós, mas a glória é a medida que cada um quer carregar. Pastora, a senhora voltando no aniversário. Eu acho muito assim, sabe, é um mover do Espírito Santo e trabalhando na capacitação, porque o Senhor quando nos chama, ele nos capacita, Sim, né. Eu busquei um letrado fora, mas eu vivo também essas experiências experiências. sobrenaturais ao lado da senhora, e uma Sim. delas foi no aniversário. Porque tem um movimento aí, algo sobrenatural em relação ao bolo, né. É, E teve um dos aniversários que sim. Hum, a diaconisa não deu ouvidos aquilo que a minha líder tinha já sim, comunicado, né. E aí eu acreditei fielmente que eu poderia dar uma oportunidade, e aí sim. e houve, assim, algo sobrenatural, porque o próprio Deus revelou para a senhora o que tinha Ué. acontecido. O próprio Deus falou assim: "Filha, o que que aconteceu com o bolo?" Eu falei: "Nada, pastora, tá tudo bem". E a pastora: "Não, tem algo diferente. Diferente, Tem algo diferente aqui. algo diferente. Tem algo diferente no bolo". É. Não, mas tá tudo foi correu tudo conforme nós Hum, programamos aqui, dentro dessa programação. E aí quando eu fui rever na minha programação, o bolo não tinha vindo não da foi. origem que deveria ter vindo quando. E aí eu fui saber por quê. E quando eu levei isso para a senhora, eu falei: "Ah, pastora, eu já sei o que que aconteceu".
É porque eu eu acreditei realmente que poderia, e aí a senhora colocou para mim, a senhora falou uma frase que eu nunca vou esquecer: "Você ouviu a voz do Espírito Santo ou você ouviu a sua voz?". E Pois é. aquilo ecoou dentro do meu coração e na minha cabeça. E eu falei: "Senhor, me ajuda". Quando as pessoas colocarem, qualquer situação diante de mim, me faça buscar primeiro a sua Sua voz voz. para Sim. testificar se aquilo que está sendo me proposto vem de fato do Espírito Santo. Filha, Deus, ele só agrada de líder que é perseverante. Não no sentido de oração, de jejum, de montes, de origem. Veja a história de Moisés. A história de Moisés, todo dia era a mesma coisa, indo para a tenda no mesmo lugar. O líder pode crescer? Pode. Pode voar? Pode. Pode mudar de histórias? Pode. Só não pode mudar a rotina com Deus. E eu tenho uma rotina com Deus. Eu tenho uma rotina que eu não abro mão. Eu estava aconselhando domingo o irmão lá na igreja, o jovem, e eu falei com ele, sabe qual é a minha diferença de pessoas aí? Porque eu tenho uma rotina. Quando chega o momento de orar, eu deixo o bola no meio da casa, eu deixo cama fora do lugar que eu ranquei para tirar as teias de aranha, para limpar. Eu tiro tudo porque é hora de falar com Deus. É hora de eu me encher da graça. É hora de tudo que tiver contra mim vai sair agora. E eu não abro mão disso. Falei com ele. Que ele perguntou como é que faz, como está se desanimado, 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 desanimado. Eu falei com ele. Cria uma rotina com Deus. A minha Faz coisa de toda Adão, né? Tô... faz toda a diferença. Se você larga a mão, eu já cheguei de eu estar no altar de uma igreja, vamos supor, tem igreja que 15 horas tem tarde da benção. Tarde da benção. E o que eu fiz? Ah, como é que a senhora faz, pastora, para orar? Eu tive uma conversa antes, tudo é conversado. Que a gente tem mania de conversar só com o homem, tem que conversar também com Deus. Ele é seu amigo. Senhor, quando eu estiver pregando, no lugar onde eu não posso joelhar, a derramar as minhas lágrimas, eu gostaria que o Senhor recebesse, pelo menos no meu pensamento, é momento de oração. E isso acontece. E já aconteceu coisa extraordinária enquanto eu estou em cima do altar ministrando, ou dentro de um cartório, dentro de um banco. Deus trabalhar melhor quando eu estou em casa de joelho. Sabe o que é isso? Compromisso. Com quem? Com teu fiel amigo Jesus, Com o seu líder, maior líder. o maior líder. Exatamente, que é ele que move. Pastora, como, a gente pode passar para as pessoas para elas buscarem a motivação correta das suas lideranças? Conhecendo ela. Todo mundo me conhece. Até mesmo os ímpios da rua. Todo mundo conhece o meu jeito de falar, o meu jeito de acenar, o meu jeito de chegar. E isso é toques que não podemos perder, né? Para as pessoas todos os dias ser incentivadas a crescer como líder. Porque hoje você fala de. Vou colocar a pessoa. É difícil, as pessoas não querem acreditar que pode haver uma mudança na sua vida, como fez na vida da minha vida, de outros irmãos, de outros pastores, né, que têm uma vida com Deus. Hoje, as pessoas não acreditam, porque acha difícil. Acha difícil. E não é difícil. Se você ter, como eu te falei, se vai ter uma rotina, ter ali uma conduta com Deus, é tudo fácil. Fácil? Sim, fácil. Porque acessibilidade move você todo o tempo. Deixa o Espírito Santo conduzir a gente, né? Sim, Eh, uma outra coisa que a gente gostaria de falar, né, eu gostaria de perguntar para a senhora como pastora, como que a senhora vê as lideranças das igrejas no dia de hoje, eh, debaixo apenas de porque hoje as igrejas têm diversos ministérios. sim, Tem, né, tem muitos sim. ministérios, tem E alguns é que correto, né? né, e tem muitos até que, assim, a gente não consegue identificá-los na Bíblia, talvez, também, Sim, né. Um líder de dança, um líder de louvor, um líder infantil,
E assim, como que é para um pastor conseguir liderar esses líderes e liderar os liderados desses líderes? Por exemplo, você mesmo é testemunha. Rafael ainda não faz, mas você é testemunha de é o seguinte, todo ano eu revejo as anteriores agendas de todos os trabalhos, das festas, dos temas, das revelações que o Senhor me deu dentro das festividades que há dentro do ministério. E aquilo ali eu vou pegando aquelas conversas que eu falei, aquela coisa, e vou buscando a orientação de Deus para um novo tempo. Nesse caso, daqui a pouco, né? 2026. Né? Então, eu já estou buscando que Deus vai me dar estratégia na virada do ano, o ato profético, né? Como é que Deus vai fazer? Porque Deus já me avisa antes. Então, como dizer, essa festividade que foi anulada, né? Saiu de agosto para novembro, né? Eu não ia fazer festa se Deus não tivesse me revelado, porque eu estou debaixo de uma nuvem de fogo. É um segredo também que eu não gosto de revelar mais, como, né? Então, assim, então é o seguinte: se Deus não me desse essa visão da festividade, eu não ia fazer minha festa. Eu ia fazer um culto normal. Só agradecimento pelos os anos do ministério. Então, o que acontece? O que tem que fazer? Você observa a situação de sua liderança, tanto os obreiros como a igreja, que é membro, né? A membria, né? E aí você o quê? Vai organizando. Então você tem que falar de tudo com eles. Como você sabe, eu falo de tudo. Uhum. Eu falo tanto abertamente como biblicamente, muitas vezes, né? Por quê? Porque eu vejo que hoje todo mundo conhece a palavra de Deus. Todo mundo. Eu não sei se tem alguém ainda que não conheça a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas estão buscando a prática no dia a dia. No dia a dia você tem que acender a lamparina, no dia a dia tem que mover o sacerdócio, no dia a dia você tem que mover o lado profético, no dia a dia você tem que orar para as pessoas, expulsar os demônios, curar os enfermos. É no dia a dia. E as pessoas hoje, devido a tantos acontecimentos, está buscando um líder que venha fazer eles mover dessa forma, para esse ficar movimentado. Quando eu vejo como está o ministério agora, já está na hora de mover. Eu já estou buscando estratégia, já me deu. E esse mover, essa movimentação é um mover, né, a senhora passa a visão, eu sei Sim, disso, porque eu também eu vivo debaixo dessa liderança. sim, Deus revela uma visão para a senhora e a senhora tenta passar essa visão para gente de sim. uma forma que a gente Simples e simples, possa praticar dia a dia. praticar no dia a dia. É. É. E e muitas das vezes, muitas pessoas não conseguem acompanhar essa visão, Sim. porque não estão Nã maduras na fé, vamos falar assim. sim. É, porque para você entender o que a gente, viu, ouvinte, está falando aqui, você tem que ter uma vida, né, de amadurecimento com Deus, uma vida de amizade, né, porque Deus só revela os segredos para o que são amigos, né, tem que ter amizade. Então o que acontece? Você vai só entender isso se você, né, tá movido pela sensibilidade, como já falamos, né, que aí o que acontece? Vai ouvir o seu líder e vai dizer: "Ele quer que eu cresça". Como tem liderados meus que hoje para eles eu amoleci muito, mas só que a gente julga pela aparência, porque agora eu estou mais maduro do que antes. Hoje eu não pego, boto o dedo na cara, né, de pastores, de coisa como antigamente eu fazia. Eu arrancava, pegava o colarinho como alguém já viu e botava embaixo. Hoje eu tento conversar, esclarecer que você precisa mudar a sua vida, que você precisa ter amadurecimento para receber as notificações do céu, para receber as mensagens do céu, senão você não vai conseguir. Pastora, nessa nossa trajetória, às vezes eu chegava a pensar assim, será que a pastora está me preparando para um pastoreado? Muitas das Sim. vezes ecoou isso na minha cabeça. E Mas eu todo líder também. Mas todo líder está preparando. A irmã Rafael está preparando para ser um pastor. A Isabela para uma pastora. Mas o quê? Eles têm que ver dia a dia os meus passos. É. E aí eu ficava pensando assim: "Será que a pastora tá me treinando para isso? Jesus, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não vou".
não é esse o sentimento que nasce no meu coração, não é esse o meu chamado. Mas quando eu identifiquei o propósito que eu precisava aprender para poder entender o que que é uma essência da liderança, porque eu achava que eu só ajudava as pessoas. E eu aprendi que não era ajuda, era servir mesmo. E ninguém melhor para servir do que alguém com uma visão de pastor. Eu nunca pensei em ser pastora, né. Eu tinha vontade de ser uma grande missionária reconhecida internacionalmente, né. Então eu não tinha noção do que estava reservado. Só que Deus já estava me preparando. Deus já estava me preparando. Então foi muitas águas aí, foi muitos anos, mas Deus já lá atrás, hoje eu faço um rascunho da minha vida hoje, que eu vi que Deus estava me preparando lá atrás, há 20 anos atrás, muito antes. Por causa do quê? Quanto mais luta, mais você tem que entender que é um propósito aí muito grande. E preparar para as perdas e as vitórias. Pelas vidas e as E vitórias. sempre dizendo que Jesus tem que ser o centro da sua vida. Não é nas coisas. Que você não sabe se hoje você vai ter ou se amanhã vai ter. Não. Hoje você pode ter, mas amanhã você não sabe se você vai perder. E Verdade. hoje eu tenho hoje eu tenho esse amadurecimento. Hoje, assim, hoje para mim, se Deus falar para mim assim: "Hoje, filha, vai, sai da sua casa e vai para aquele lugar", eu vou sem medo. Vai debaixo de uma total De obediência. da obediência. Eu vou debaixo da obediência. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou por debaixo da obediência. Já que nós entramos nesse assunto da obediência, a gente vê hoje na liderança esse espírito maligno da desobediência. Só Jesus. E é muito difícil para um líder trabalhar, porque a luta não é contra as pessoas, mas É, contra esses sim. principados. E E como assim a gente conseguir entender isso, fazer o nosso liderado, fazer as pessoas compreenderem que aquele comportamento, aquela ação dela, aquela atitude dela de rebeldia, é uma semente do mal plantada e com uma estratégia de Satanás para poder tirar ela do propósito. Amor e repetições. Amor e repetições. Sim, Não cansar. Porque o não amor cansar. tudo suporta, o amor tudo tolera, o amor ele é longânimo, o amor é Oh, glória! paciente, o amor te leva mais longe, o Oh, amor é glória! paciente, Você perdoa, não vê, você perdoa, não não vê. vê. Sim, eu vivo isso na pele, perdoando todos os dias e amando todos os dias e repetindo quantas vezes for necessário. É um problema muito sério a rebeldia no meio da liderança, né, pastor? É sério, mas quem sou eu, né, para E a ir gente contra, A gente né, consegue ver, que a rebeldia ela nasce através também de um mover de atitudes. atitudes que Sim, são egocêntricas, né, isso, porque as pessoas egoísta, estão sim, buscando aplauso, tá sim, buscando recompensa, reconhecimento. reconhecimento, e quando elas são barradas, E porque o líder aí, conhece o coração e a intenção, e ele precisa chamar para um conserto e para uma renovação, ele é barrado. E nessa a árvore cresce sem ser n podada? não. Então, a Bíblia fala, né, pela Quando árvore o conhecereis os líder frutos. quando o líder tem a atitude de podar, né, essa atitude ela é de amor, porque o líder E está pensando no fruto que sim, vai dar depois da poda. eu não a a pior decisão minha é quando eu vou colocar um líder no banco, né. E ali ninguém sabe, mas eu choro muito, né, pelas madrugadas na minha cama, porque eu prendi aquele líder, né, eu parei ele. E a gente sabe que nos tempos de hoje, nós estamos muito atrasados em relação ao lead. Uhum. E eu vejo isso que quando eu barro um líder, eu me sinto muito mal. É igual quando uma alma se desvia ou sai do nossa Deus, aquilo me mata. Aquilo ali, eu fico tempo para me reconciliar e para me reestruturar de novo, porque misericórdia. Eu sinto uma dor muito grande, porque eu tenho medo dessa pessoa ficar. A pessoa de banco tá desligada, né. Verdade.
Um líder também ele não pode ser movimentado somente naquela atitude, brusca de só Sim. disciplinar, de só Não, reprovar, só não. Por reprovar, exemplo, e também só amar e tá tudo bom e tá tudo não, perfeito. Não, tá errado, tá errado. tem que ser equilibrado. Mas o quê? Por exemplo, hoje eu prefiro chamar você em particular e conversar, do que te chamar a atenção tua lá no altar. Eu hoje evito o máximo de chamar atenção no altar, porque altar é só para pregar a palavra e Deus usar. Hoje eu entendo isso. Então hoje eu prefiro aconselhar depois do culto, ou depois outro dia, né? Não antecipo o tempo. Para o quê? Para não ficar constrangendo a pessoa. Porque hoje a gente está vivendo uma vida tão corrida e as doenças mentais estão tomando conta, né, do nosso corpo. E muitas vezes você não vai conseguir ouvir, né? Antigamente nós recebíamos nossos líderes muito rígido, ali prender mesmo, cobrar mesmo. Hoje a gente precisa buscar uma estratégia É. para que as pessoas fiquem bem e que as pessoas também cresçam, como eu cresci um dia. Só que a minha liderança foi duramente dura comigo, duramente dura comigo, né? A ponto de tem coisas que até hoje eu não consigo quebrar, não consigo sair dela, por causa que eu fui estruturada naquilo, eu fui, né, tendo aprendizagem naquilo ali que eles colocou diante de mim. Mas eu não condeno ninguém. Sou uma pessoa que eu, assim, como eu sempre falo, qual é pior? É um obreiro desconcertado ou uma prostituta para varrer o meu altar? Qual é pior? O obreiro desconcertado. Falando em obreiro desconcertado, É, ó Jesus. eu fui uma obreira muito desconcertada durante muito tempo. E glória a Deus Que hoje está que o entrando no prumo. Senhor entrando no prumo. Ainda tem muito para aprender, muito mesmo. A caminhada ela é longa e a gente tem muito ainda para servir a Deus, muito, muito. Tudo que a gente faz ainda é pouco. A gente precisa aprender Muito pouco. mais, deixar muitas coisas de lado, principalmente uma coisa que habita no meio da liderança. Eu também já sofri com isso e às vezes eu sofro até hoje também. Eu sei que isso é uma semente do mal, que às Como vezes eu sou o, atacada e eu sim, preciso me posiar policiar para e falar, eu vou arrancar essa erva daninha daqui do meu coração, porque aqui não pode habitar. É o orgulho. o verdadeiro líder, filha, ele afasta quando as coisas vão mal nos lugares. Aham. Afasta de pessoas, de locais, para se buscar a saúde do Senhor. Porque senão vai ser sempre movido à vontade da carne. E a vontade da carne é morte. Então, hoje eu aprendi também isso. Devido a tantas coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu prefiro afastar de pessoas e de lugares. E evitar. Por quê? Porque eu não sei como é que vai estar a minha estrutura naquele dia que eu for atacada. Então, nós temos que, muitas vezes, né, ter que entrar na caverna, buscar poder, para depois voltar para. Trazendo isso assim numa linguagem mais realista, que o que a senhora está falando é muito espiritual. Sim, É muito espiritual. A gente vê exatamente quando há um grupo de formação de panelinhas, por exemplo, sim. né? Não, Então, eu, aí a obra da carne ali é uma semente do mal plantada, é uma erva daninha, aí é um ataque espiritual e a eu pessoa vejo isso não de consegue. longe. E aí tem que o quê? Se policiar e buscar se separar, entrar para dentro da caverna mesmo. E não é porque você tem que viver longe ou ignorar a pessoa, mas se o ambiente não tem o mover do Espírito Santo, se ali aquele movimento de liderança, porque tem pessoas que são líderes, que conseguem reunir um grupo de pessoas, que Sim, conseguem atrair, que conseguem movimentar, mas o propósito de Deus ali não está claramente para ela. Então, assim, aí acaba que, às vezes, a intenção não era de formar uma panelinha ou falar mal de alguém, mas, como estava fora do propósito, houve brecha. houve. E aí O diabo começa entra. e dá dissensão e dá separação e abre brechas nos ministérios Sim, e o líder, o pastor, que sofre sim, muito, porque o campo de visão dele é maior e ele sim, consegue identificar tudo isso. E posicionar essas pessoas sim. separadamente
É um desafio muito grande, né, pastor? Muito. Principalmente porque você tem que fazer alguém que tá com uma visão Sim. espiritual baixa, abrir ela para poder ver. E se faz isso como? Se faz isso no meu campo de visão, no que eu aprendi com a senhora, faz isso tendo estratégia, buscando em Deus Hum, e aconselhando mesmo. e a verdade. E a verdade. Domingo eu tive essa Eles se verdade. separam. Tive que essa pessoa vem tratando com muito carinho, cobrindo, mas no domingo eu tive que falar a verdade. Tem A hora que para verdade. abrir a visão espiritual tem que ser falada a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos É libertarás. isso aí. O mundo E não tem tem, isso. tem pessoas que você vai conseguir dar um toque, mas tem pessoas que Pessoas você que, vai ter que falar abertamente. Não vá, fique, saia, como, entre. como, por exemplo, tem de vezes que Deus fala assim, não vai sair de casa hoje. Aí eu me arrumo toda, eu vou fazer uma visita a ciclano. Deus falou, não, não vai não. Não vai não. Aí eu já testei quando Deus fala não, eu vou. E quando eu já testei, quando eu fico em casa. E às vezes que Deus falou para eu voltar, eu não voltei, fui, aconteceu muitas confusões, né? Muitas fofocas, muitas picuinhas. As pessoas falam que eu falei, não falei. Por quê? Porque eu estava no meio da conversa, no meio dos ímpios. E a Bíblia fala que nós temos que sair dele. Então, Sair das complicado. mesas. É, Falando em mesa, é algo também que tem que ser trabalhado no meio da liderança, porque a palavra nos instrui, né, que não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. sim. E as pessoas costumam ver essas mesas lá fora, ímpias. Mas a verdade, Tem mesmo, tem mesa cristã que sim, está escarnecendo o nome do Senhor. o nome do Senhor. E, e, e manchando o caráter dos nossos irmãos. Verdade. Como tratar isso numa liderança, pastora? Como É como eu falei com tratar isso você, numa que nós liderança? temos que ter amor e repetições. Eu não me canso de repetir quantas vezes for necessário. A mesma frase, o mesmo assunto. Eu vi uma entrevista sobre liderança também, né? E eu vi um pastor falando algo assim que eu fiquei apaixonada pelo que ele falou, Sim. porque ele falou assim: quando eu sou convidado para pregar em qualquer igreja que eu sei que aquele pastor veio de outra São denominação, eu procuro entender o propósito que houve uma separação, porque se ele saiu debaixo de rebelião, religião, eu não boto o meu pé. Eu identifico isso como uma mesa. Ele se separa para não participar de uma mesa que houve um escárnio. como exemplo, hoje, o Senhor várias vezes me proibiu de pregar em ministérios, né? Que o Senhor falou assim, se você for, você vai se contaminar, você vai voltar a ser meu espírito. E aí é complicado, aí mexeu comigo. Se falar isso, eu não volto, não. Porque aí vai destruir toda a minha estrutura. Minha estrutura é de eu ficar debaixo da roda de Deus, dentro da minha casa buscando algo de Deus, dentro do ministério que eu presido, para buscar um poder sobrenatural. Se eu chego lá fora e as pessoas me contaminam, vai ser difícil eu receber de volta aquilo que eu já busquei. E abre espaços de rompimentos, né? Sim, E acaba corrompendo também, né? por exemplo, muito importante. E os pastores, eu estou falando muito, muito mesmo de espiritual, que não sei se todos estão entendendo que eu falo, que o Senhor, quando eu abraço uma pessoa, acabou. Se eu apertar a mão, aí acabou. Você pode mentir até na hora que eu não pego na mão, não abraço. Se eu abraçar, acabou. E eu sinto isso. É natural. Hoje até meus filhos já sabem disso. Que quando eu quero ver a verdade, eu vem aqui, vem abraçar aqui, vem abraçar a mamãe. Você entende por quê? Porque foi um sobrenatural que Deus me deu. E isso já veio desde a juventude. O poder da mão, né? De eu pegar na mão da pessoa e sentir que a pessoa está sentindo ou passando naquele momento, né? Isso aí já veio desde mocidade. Agora do abraço já foi depois que eu comecei a pastorear. E falta muito isso. Os líderes hoje, eu vejo assim, estudando sobre a liderança, Sim. há pouco instrução sobre a gente buscar esse tipo de poder. Eu aprendi mesmo com a senhora que a gente não vai para monte buscar carro, buscar casa. Eu Não, aprendi que no monte a gente vai buscar poder. poder. Jesus fez o quê? Poder. E o que eu faço com poder?
Cura os cura os enfermos, enfermos, expulsa os demônios, expulsa os ama o demônios, seu inimigo, me ensina as aprende a coisas, amar e aprende a servir. ensina as É isso coisas que eu faço com poder, com poder. né? E aí eu vejo na minha trajetória de estudo que há poucas instruções para que os líderes busquem esse poder. Então, o podcast também tem esse intuito de fazer esse movimento Sim. e instruir as pessoas a buscarem mais A presença de Deus. presença de Deus, a Sem a tua buscar presença eu não vou. esse poder, né? Porque Deus escolhe, Deus nos chama Sim. e nos capacita. Mas quando ele nos chama, essa capacitação a gente vem através da gente buscar esse poder. Deus Sim. me dá poder para liderar, me dá poder para curar, me Eu dá só peço poder, fogo. me dá poder, Senhor, me dá me dá fogo poder, para me ajuda, liderar. porque sozinho eu não vou dar conta. Sim. Show, pastora. Cresci um tiquinho mais agora. Aprendeu alguma coisa aí? Saiu alguma coisa? Mais. Aprendi mais. Só não tem mais Aprendi. alguma coisa para falar? Não, eu quero agradecer a Deus, né? Tem muitas coisas, né? Mais o tempo, né? Mas eu louvo a Deus por ser convidada aí, pela confiança, né? E vamos buscar mais aperfeiçoamento de viver uma vida santa e reta com o Senhor, né? Para Amém. ver, temos uma vida com Deus. Quando eu já estava fazendo a programação, né, do podcast e fazendo a lista de convidados, falei, não pode ser outra pessoa a dar o start. Não poderia ser outra pessoa, né? A quem tem me Oh, ensinado, Deus. tem me ensinado com muita paciência, com muita perseverança, porque não é fácil, eu era muito turrona, né? É, Muito mesmo, muito difícil, cabeça dura, só né? Jesus. Muito questionadora. E eu aprendi também na trajetória que a gente deve questionar menos, né? E obedecer mais. Isso. Questionar menos e obedecer mais. Principalmente quando a gente tem a confiança de que aquela pessoa Sim. tem uma visão maior e melhor que a gente. E é confiar, né, no que Deus está colocando diante de nós. Isso mesmo. Viu, ouvinte? Bota o joelho no chão, boca no pó, que você vê fogo descer. Eita, glória. Eu agradeço a todos e agradeço principalmente, né? Amém. Primeiramente, agradeço a Deus, agradeço ao pastor, o Estúdio Live. Glória a Deus. E Amém. estamos muito felizes, né? E que o propósito de Deus seja concluído e esse mover do Espírito Santo Sim. que possa contribuir na liderança de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.